Salve galera, quem fala aqui é o professor Rafael e hoje apesar de ter muita coisa para fazer, né, eu vim gravar um vídeo, né? Eu tava até pensando se pô, eu devo ser masoquista, eu devo gostar de sofrer para ficar pensando sobre essas coisas, mas essas coisas elas aparecem pra gente, né? Pra gente que vive debatendo a sociedade, vive debatendo a questão política, né? E não tem para onde correr. A gente eventualmente vai entrar em contato com essas discussões, né? E bem, o título de hoje vocês já viram aí no vídeo, né? É sobre um youtuber, um influencer, né? O cara, a bicicleta aí, o cara sempre uso como ele mal, eu sempre uso ele como um mau exemplo de pensamento, né? Eu não preciso nem falar o nome, a maioria das pessoas já sabem de quem eu tô falando. E semana passada, essa semana, ele entrou numa treta aí nas redes sociais, principalmente aquela que na minha opinião, é um grande chorume. Eu não entro nela porque é um canal incontrolável de imbecilidades, assim, né? De perspectivas muito ruins, né? Então eu não entro nessas redes sociais por causa disso, né? Mas enfim, cada um tem aí sim, a sua liberdade de estar lá, desde que respeite o outro, né? Enfim. É, E aí tá, eu gostaria de trazer algumas das discussões desse youtuber que sempre gira em torno da liberdade. E ele se coloca como um anarcocapitalista. Isso é uma invenção juvenil e ele já está adulto, né? Então, enquanto criança, ele inventou isso na cabeça dele, enquanto uma tentativa de se manter numa posição privilegiada e, ao mesmo tempo, se dizer que luta por uma sociedade melhor, né? Quando, na verdade, é só uma ilusão para ele continuar dizendo, repetindo discursos de meritocracia, de falsa meritocracia, né? Meritocracia onde 8% da população começam numa linha a 50 metros da linha de chegada e os outros 92% têm que correr ali seus 100, 200, 300, 400, 500 metros, né? E aí o, essa pessoa, né? Ela utiliza desse artifício para se manter, né, de se dizer politizado, né? Isso acontece muito, né? Acontece muito nas nossas redes sociais, né? Você é politizado, mas a sua política ela não pretende alterar nada. Ela deixa o fluxo seguir. Você escolhe uma ideia que nunca vai ser aplicada, né? Você escolhe uma ideia que não tem relação com a realidade. E você se diz politizado assim, né? Então, vamos falar um pouco desse cara aí e ao final vou falar um pouco sobre liberdade, como a liberdade é compreendida, né, vista pelas ciências sociais, né, pela sociedade, por quem estuda a sociedade. Vamos lá. Se preparem. Primeira coisa, eu risquei o nome dele, não risquei o nome das pessoas, né, aí o Dudu, Eduardo, não sei sobre o sobrenome dele. Essa é de 2019. Quente pra caramba. Já já eu bebo. E aí a pessoa fala, eu sou um capitalista. E o Dudu pergunta, você é detentor dos meios de produção? Eu produzo vídeos, então sim. Interessante pensar que esse youtuber, ele diz que não é necessário ir para a faculdade, ele é contra as ciências humanas, né? Ele é contra essa filosofia estudada nas universidades e faculdades, mas ele acaba de demonstrar, né, demonstrou e defendeu essa ideia durante muito tempo, defende até hoje essa ideia que ele é um capitalista, mas ele acaba de não saber manipular corretamente, interpretar um conceito básico da sociologia e da filosofia. É, vamos fazer um comparativo, né? Ele se diz um capitalista porque ele produz vídeos no YouTube. É a mesma coisa que dizer que eu sou um capitalista por eu produzir material didático para uma universidade. É a mesma coisa que dizer que eu sou um capitalista, eu, professor, se eu produzir um livro contratado por uma grande empresa, né, por uma grande editora
Gente, o dono, o capitalista, no caso, seria o dono da universidade e o dono da editora. E no caso dessa pessoa, o capitalista é o dono do YouTuber, né? E os seus sócios, seus associados, seus acionistas. Então, essa pessoa que quer debater liberdade, que quer ensinar liberdade, quer ensinar o que é sociedade para os nossos jovens, ele não sabe o básico, né? E ele se associa a uma ideia que, né, de que ele é um capitalista, né? Como se isso fosse uma coisa extremamente verdadeira. A gente tem que colocar uma coisa bem clara aqui, né? Eu sempre gosto de dizer que muito provavelmente a maioria de nós, 90% de nós, nunca conheceu um capitalista. Um capitalista, né? Não estou falando você que tem lá um dinheirinho na bolsa de valores, isso não faz de você um capitalista, né? O capitalista, ele é o dono da grande rede de mercados, ele é o dono de uma grande rede educacional, o dono de uma grande rede de, sei lá, de bancos, dono de um banco, dono de uma empresa que eventualmente gera emprego, funciona, tem um número razoável de colaboradores, né? O capitalista, né? E a gente precisa entender que existem níveis de capitalista, né? O capitalismo, o grande capitalista e o pequeno, né? O pequeno burguês, que é aquela pessoa que tem ali um colaborador de 1 a 5, um número pequeno de pessoas e gera um pouco de capital a partir da mais-valia, tá? Mas você tem uma MEI, como, né, a maioria de nós hoje está tendo, o Brasil é o país que mais tem microempreendedores individuais. Você ter uma MEI, você ter vender um churrasquinho, você ter um pequeno negócio, é, você ter comprado ações, isso não faz de você um capitalista. Você não detém os meios de produção. A sua interferência, né, e a sua ação na geração de capital ou é muito pequena ou não existe, né? Não existe de fato, porque você depende, no caso, se você é um acionista, você depende das pessoas que geram capital efetivamente, que são os capitalistas, né? Então, trouxe essa parada aí para a gente poder debater um pouco essa besteira que já demonstra o nível de conhecimento do rapaz, né? Vamos lá. E aí ele fala, é a ação que faz o crime e não a opinião, né? Então, assim, eu acho muito interessante isso, que eu sempre uso esse exemplo, não falando da pessoa aí, né? Mas de forma geral, que uma vez eu estava dando aula em um aluno, isso há muito tempo, logo no começo dos debates, nas primeiras aulas, ele falou assim, professor, homofobia é quando eu agrido, mas quando eu falo não é. E aí foi interessante a fala dele, de um aluno, né, jovem, que estava começando a formação na universidade, porque nós começamos todo um debate a partir daquilo, né? Mas é totalmente diferente quando esse cara chega e fala assim, é a ação que faz o crime, não a opinião, né? Aí vem o Augusto, né, e fala assim, uma opinião racista pode ser um crime de injúria racial, por exemplo. Posso te dar outros exemplos. Aí ele responde: tem uma opinião racista é crime? O cara já disse: sim, é crime. É crime, né? É aquela ideia de uma pessoa extremamente privilegiada, né? Apesar de ser extremamente ignorante, né? De não ter nenhum conhecimento. Quem assiste aí o que ele produz sabe que ele é um cara que eu creio que é contratado para fazer pergunta idiota, né? Então, assim, o cara que não tem conhecimento, ele é um cara que é contratado para fazer pergunta idiota e para causar, né, para jogar o que é produzido nos melhores lugares aí, né, nas melhores posições das redes sociais, né, nos trend topics, né, e etc. E aí o que acontece? Para fazer os recortes, né? E o que acontece? Aí o Augusto de Arruda, que eu não suprimi por admiração, por ter paciência de debater com as pessoas, fala assim: se a opinião se tornar pública, sim, pode ser um crime. Se ela ficar só na cabeça de quem pensa assim, deveria ser motivo de profunda vergonha e um convite à reflexão. Enfim, nós temos duas coisas sendo debatidas aí. Primeiro é a questão do pensamento criminoso, do pensamento racista, né? Você pensar não é crime, né? Você pensar não é crime, como diz o Augusto Botelho,
deveria ser uma questão de vergonha, apesar de que muitas pessoas têm orgulho disso, né? Tanto têm orgulho que estão manifestando, né? Nos últimos anos, os crimes raciais no Brasil cresceram muito, os crimes de apologia ao nazismo cresceram muito, então isso só nos mostra que esse é um fenômeno que sempre esteve na nossa sociedade e hoje, né? Como diz a música, esses bichos escrotos estão saindo dos esgotos aí, né? Então, esse pensamento do monarque, né? Esse pensamento do... Então, esse pensamento dele só faz assim, né? Que nós temos que estar vigilante porque esse pensamento sempre está aí, né? De que você pensar de forma racista não é problema, de que você pensar de forma homofóbica, né? E aí ele pergunta depois, ter uma opinião racista é crime? É claro que é crime. Mas aí, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele está defendendo a liberdade, né? Mas ele está defendendo uma concepção infantiloide, né? Infantil, né? Não é nem infantil, porque infantil tem a ver com a criança, né? Tem a ver com o descobrimento. Mas eu penso que é uma falácia, né? Como se fosse uma falsa imagem de infância, né? De pessoa inocente, né? Ele está defendendo uma ideia infantilóide, essa é a palavra que alguns autores usam, de liberdade, né? Que é aquela liberdade que eu posso praticar independente dos outros, né? Assim, numa ideia de egoísta, né? Imatura, tá? E, segundo ele, fruto de uma reflexão profunda, né? Então você imagina o que seria a ação rasa, a reflexão rasa desse indivíduo, né? Então, a liberdade, pessoal, é o seguinte: você quer ser plenamente livre. Na nossa sociedade moderna, contemporânea, é difícil, mas você quer ser plenamente livre, vá para o meio do mato e sobreviva com seus próprios meios, né? E até mesmo lá você não será plenamente livre, mas você será, entre aspas, mais livre, né, para fazer suas besteiras. Tanto é que muitas pessoas que organizaram seitas, né, seitas radicais no século passado foram para o meio do mato, vieram aqui para a América do Sul, ficaram no meio da Amazônia, né, e aí fizeram as suas liberdades que levaram à morte, à violência, à extorsão, enfim. Porque na sociedade, isso é uma coisa de uma maturidade social mínima. Na sociedade, a sua liberdade, essa frase nossos pais falavam pra gente. A sua liberdade acaba quando começa do outro. Então você tem que entender que você pode fazer tudo, desde que você não ofenda ninguém, nem cause prejuízo a ninguém. Nesse ponto aí você pode fazer tudo. E aí quando essa pessoa ela pensa que falar uma injúria racial, que falar uma agressão contra uma pessoa por causa de raça, né, ela questiona se é crime ou não, em nome de uma liberdade, mais uma vez, essa concepção de liberdade extremamente infantiloide, né, extremamente imatura, isso deve nos dar um alerta. Porque essa pessoa ela é seguida, ela só está falando essa besteira, ele só chega até mim, né, que sou um professor, sou um pesquisador, ele só chega até mim porque muita gente compartilhou, né? Muita gente compartilhou sendo contra e muita gente compartilhou sendo a favor também, né? Vamos lá. E aí, por último, aqui para encerrar, a mente brilhante, né? Falou, eu acho que você aprende muito mais sobre filosofia conversando, pensando, lendo, vendo vídeos do que indo na faculdade. Pronto. Uma pessoa que não sabe o que é capitalismo, uma pessoa que não sabe o que é um capitalista, né, que são coisas da filosofia política, né, da filosofia econômica. Você pode analisar tanto na sociologia, quanto na economia, quanto na filosofia e outras ciências. Uma pessoa que não sabe o básico do que é liberdade, do que é racismo, do que é opinião e do que é reflexão, conhecimentos básicos que qualquer aluno meu de filosofia ou de sociologia tem, tuita em 2019 que você aprende muito mais sobre filosofia conversando com quem ele deve conversar.
pensando como e o que ele deve pensar, lendo o que ele lê, né? Ele lê filósofos não formados, com nenhum reconhecimento na academia e nenhum reconhecimento entre a filosofia que moram nos Estados Unidos, muito provavelmente, que são contra o SUS, mas quando estão doentes vêm se operar no SUS aqui no Brasil, que deve imposto, deve a filha, sei lá o que, o cidadão de bem, né? O que ele deve ler, que vídeos ele deve ver, provavelmente os dele, né? Por isso que ele continua ignorante do que indo na faculdade. Então, assim, eu recomendo que ele continue fazendo os vídeos dele, né? Claro que minha recomendação não vale nada, mas estou pensando muito mais na sociedade do que nele mesmo. Para o bem da sociedade, que ele continue fazendo os vídeos, né? Tem até uns convidados interessantes. É muito chato ter que ficar pulando o vídeo. Toda vez que ele fala, eu tenho que pular o vídeo, né? E alguns eu até não assisto por causa dele, né? O rapaz que faz o podcast lá junto com ele, até que tem algumas perguntas interessantes, né? Até media ele, né? Poda ele, ó, não fala isso, sei lá o quê. E mesmo quando tem convidados muito interessantes, eu às vezes não assisto porque eu não aguento ouvir esse tipo de imbecilidade o tempo todo, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês que ficaram até aqui, né? É a minha análise, é a minha opinião. Você pode ter a sua opinião, manda mensagem para mim, posta aí nos comentários, deixa um like no vídeo. Muito obrigado e até a próxima.